e tocar solos em refração, a soluçar um riso indolor. Se fico só em meio à multidão, sem viajar me pego em união, ela que sei minha alma abre em flor. Lá eu quero descansar, cantar o seu calor, embriagar com seu profundo amor, pestanejar na morbidez do dia. Sempre hei de recordar, esteja onde for, daquele jeito simples que me conquistou e que só nos dá beleza em cortesia. Saturno voa em meu coração, sem perceber me cega a solidão, de leve dou vazão pra minha dor. Andando por União, bem no centro da cidade, aqui na parte mesmo mais movimentada da cidade, próximas às agências bancárias, no final da Avenida Filinto Rego, a gente tem a Praça Gervásio Costa, ou Praça do Ginásio, porque fica exatamente ao lado do Colégio Filinto Rego, importante ginásio, o primeiro ginásio do município de União. Lá eu quero descansar, cantar o seu calor. A nossa primeira instituição de ensino, ela foi criada ainda nos tempos de povoação. Em 1836, a partir de lei provincial, foi criada uma escola de instrução primária, voltada até então somente para o público masculino. Essa escola ela foi concebida no momento em que a povoação do Estanhado ela alcançava um crescimento populacional, era importante econômico e estrategicamente para a província do Piauí. Já no último quarto do século XIX, nós já tínhamos uma escola mista, ou seja, além da turma masculina, nós tínhamos um inspetor de ensino e uma turma feminina. Somente em 1928, já nas primeiras décadas do século XX, é que nós tivemos o primeiro grupo escolar. Foi o Grupo Escolar Fenelon Castelo Branco, criado a partir das escolas reunidas, também de mesmo nome, criado no ano anterior. Em 1945 foi que nós fomos ter assim, o que tinha de melhor na época de educação, de qualidade, de estrutura. Porque em 1945, através do ímpeto do padre Luiz Brasileiro, foi criado o Patronato Maria Narciso, uma escola mista e que atendia tanto masculino e feminino, e também era filantrópico. Estudavam as pessoas carentes e também pessoas que poderiam pagar uma mensalidade. Porém, essas escolas elas só ofereciam o ensino primário, né? Ou seja, não havia continuidade dos estudos no município de União. Então, a grande maioria dos unionenses, quando terminava o curso primário, ficavam sem estudar, porque eram pouquíssimos aqueles que conseguiam enviar seus filhos para outros centros. À época, o ginásio era o ensino básico, requisito, inclusive, exigido para muitos concursos. E os estudantes de União não tinham acesso a esse tal nível de escolaridade. Foi aí que a Fundação União, formada por pessoas que tiravam do seu próprio bolso recursos, criou e manteve por muito tempo o ginásio Filinto Rego. Diante de todas as dificuldades, diante também do desinteresse do governo do estado na época de trazer um ginásio para a cidade, coube ao empenho dos próprios unionenses criarem os meios. Em 1957, um grupo de unionenses, entre eles comerciantes, bancários, magistrados, autoridades políticas, religiosas, criaram uma entidade, uma fundação, denominada Fundação União, que tinha como objetivo amealhar recursos para a instalação do curso ginasial. Feito isso, em 13 de junho de 1957, foi criado o Ginásio Filinto Rego. A primeira sede do ginásio funcionou em um casarão, onde atualmente é um anexo do mercado público, e até 2015 era praça de eventos. O nome é uma homenagem ao político Filinto Rego,
prefeito de União por 3 vezes. O professor Lorival Lopes, escrevendo sobre a história de ex-professores de União, escreveu o seguinte sobre o Colégio Filinto Rego. No início da implantação do ginásio na cidade, os problemas eram muito grandes. Um deles, talvez o mais grave, fosse a falta de professores qualificados para a docência do ensino secundário. A começar pela direção da escola. Primeiro um padre, depois um médico e o professor Antônio Rocha, que era cirurgião dentista. O professor Antônio Rocha, ele foi diretor e professor do ginásio por cerca de mais de 20 anos. O primeiro corpo docente era formado também por comerciantes, por padres, por magistrados, ou seja, grande parte dos professores eles nem tinham a formação para a docência. Destaca-se, por exemplo, o padre Luiz Brasileiro, que ministrou aula de latim, o comerciante Pedro Carvalho e Silva, Perico, que lecionou inglês, a poetisa Maria Aide Costa Medeiros, que ministrou aulas de desenho. O primeiro diretor foi o padre Antônio José do Rego, o padre Rego, e logo em seguida passou a direção para o doutor Olavo Mendes, o médico, mas que tão logo assumiu a função o doutor Antônio Martins da Rocha, figura histórica da instituição, que permaneceu na direção de 1959 até o início dos anos 80. Então eu comecei aqui em 1971, eu fiz a primeira série, né? Naquela época o ensino fundamental, que era chamado curso ginasial, ele era dividido em 4 séries, primeira, segunda, terceira e quarta. Desses tempos aqui como aluno, o único professor, posso dizer isso com toda segurança, que me marcou fundamentalmente foi o Dr. Antônio Rocha. Ele era professor de História e era professor de Geografia. E era um sábio. Era não, ainda porque ele ainda é vivo. Ele era um sábio naquela época. Ele era tipo uma enciclopédia, ele dava aula de Geografia. Ele conversava sobre os países que você achava que ele tinha viajado para lá. Ele falava da história, seja ela do Brasil, seja ela geral, como se ele tivesse participado dos fatos. A Arno Souza sabe disso, que estudou na mesma época. Uma figura que marcou, no meu entendimento, a todos quantos passaram por aqui, foi o professor Antônio Martins da Rocha. É um homem muito polido, muito emblemático mesmo. Ele tinha muita propriedade no que falava, muitos conhecimentos, era mesmo uma enciclopédia ambulante, era moralista, muito bravo mesmo, ele botava moral em toda a escola. E como quando o professor Lorival falou que isso aqui era como se fosse um regime militar durante um certo período, sobretudo na época Antônio Rocha, não é exagero nenhum, não é exagero nenhum. O ginásio Filinto Rego funcionava como se fosse um quartel. Era muito rígido, por quê? Porque durante muito tempo o ginásio ele foi administrado como se fosse um regime militar. Quem foi estudante aqui sabe que era como se fosse um regime militar. Como assim? Até o fardamento era calça de caque para os homens, calça de caque, camisa branca com emblema aqui do ginásio e as estrelas aqui, que é a estrela relacionada com o patente do Exército, né? E o diretor, ele exercia esse comando mesmo, era um comando ditatorial, né? Não tinha negócio de conversa. Não adiantava o aluno que fez uma coisa ou não fez ir argumentar. Não tinha argumento. Quem estudou nessa época sabe que não tinha argumento. Se você fosse tentar argumentar e ele tivesse te dado 5 dias de suspensão, ele aumentava para 10. Com a chegada do ginásio,
ninguém mais queria sair para estudar fora. Mas as vagas eram poucas. Para ter uma ideia, a primeira turma do ginásio Filinto Rego tinha cerca de 30 alunos. Então, como muitas pessoas queriam estudar aqui, era preciso fazer uma seleção rígida, uma espécie de vestibular. Esse exame de admissão, é importante que se saliente, ele era baseado num livro que tinha o título Exame de Admissão, né, ao ginásio. E esse livro é que trazia todos os conteúdos necessários para o ingresso no curso ginasial. O ginásio não foi feito para nós, pobres. Ele foi feito para a elite da cidade. Os que tinham uma condição econômica melhor, eles estudavam onde? Estudavam no patronato, ou estudavam com a Dona Maria de Lourdes Craveiro, particular, né? Então eles tinham outro nível. Nós não. Nós tínhamos que ser na força e na raça. Então era assim que a gente ingressava aqui, né? O ensino básico era o curso ginasial, como hoje é o ensino médio. Então naquele tempo, até para você fazer concurso Banco Brasil, que era o que todo estudante queria, e principalmente pobre, né? Era ingressar no Banco Brasil. Lá exigia só o curso ginasial. Somente em meados dos anos 60 foi que a escola foi estadualizada e transferiu-se para uma nova sede, exatamente a sede onde se encontra hoje, aqui na Praça Coronel Gervásio Costa. E eu acredito que todos aqueles que tiveram a oportunidade de estudar no ginásio Filinto Rego, naquela época, anos 60, anos 70, eles saíram daqui do Filinto Rego com alguma bagagem, não só para poder dar uma sequência boa nas escolas de Teresina, mas uma boa bagagem para a vida. Em 2019, o Colégio Fenelon Castelo Branco entrou em reforma e houve uma fusão com os alunos do Fenelon passando a estudar aqui na estrutura do Colégio Filinto Rego em tempo integral. A reforma do Fenelon nunca terminou. Agora é o Colégio Filinto Rego que está em reforma. Com as aulas paralisadas por conta da pandemia de Covid-19, as secretarias, tanto do Filinto Rego quanto do Fenelon, funcionam ali, do outro lado do muro, na estrutura do Colégio Padre Rego. Aqui vocês observam a nossa estrutura, já houve a mudança. É nessa instituição aqui que para a parte enfermagem, manutenção automotiva, segurança do trabalho, informática e administração. A partir de 2020, o ginásio Filinto Rego passou a ser centro profissionalizante. Atende o ensino médio integrado em segurança do trabalho, PROEJA, para alunos concluírem o ensino médio profissionalizante em enfermagem. Atualmente atende cerca de 960 alunos que cursam também manutenção automotiva, informática e administração. Uma nova estrutura está sendo montada. Segundo a gestão do Centro Profissionalizante Filinto Rego, o local está recebendo 3 laboratórios para as práticas dos cursos, um refeitório e 2 auditórios, além de outras dependências que estão sendo modernizadas e ampliadas. Do alto, podemos perceber que o colégio ganhou novos espaços. O tempo passa, as transformações vêm e o ginásio Filinto Rego vai ficar na memória de quem o conheceu. O ginásio, durante muito tempo, foi considerado uma das melhores escolas do Piauí. Muitas coisas vão desaparecendo, vão surgindo outras, né? Que eu acho que essa ideia de ginásio já acabou. Acabou. Não existe mais ginásio. Então é o fim dele. Então não adianta mais chegar outro, não resgata mais, acabou. Não tem mais ginásio. Essa foi a nossa reportagem andando por União sobre o Colégio Filinto Rego, o primeiro ginásio, o único ginásio de União. Você pode acompanhar aí
os relatos, né, de ex-alunos, também professor Lorival Lopes também, que além de ex-aluno, também foi professor, contando sobre como era e a importância que foi o ginásio Filinto Rego. Então agradeço aqui ao professor Lorival, ao Danilo mais uma vez comigo, ao professor José Raimundo Souza também, para a gente contar essa história andando por União. Sem me tocar solos em refração, a soluçar um riso indolor. Se fico só em meio à multidão, sem viajar me pego em união, ela que sei minha alma abre em flor. Lá eu quero descansar, cantar o seu calor, embriagar com seu profundo amor, pestanejar na morbidez do dia. Sempre hei de recordar, esteja onde for, daquele jeito simples que me